Olá, eu queria compartilhar com vocês, irmãos, uma breve palavra que está no livro de Isaías, capítulo 9, verso 2, que diz assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui nós vemos uma profecia a respeito da vinda do Senhor Jesus. E quando Isaías, 700 anos antes de entregar, de 700 anos antes de Cristo, que ele entrega essa palavra, ele cita algumas características das pessoas e do cenário em que o Senhor viria. Então ele diz: o povo que andava em trevas. Então ele deixa claro que o Senhor viria para um povo que estava numa escuridão, e quando a gente está no escuro, a gente caminha perdido, não é verdade? A gente não tem direção, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe para onde vai. Quando a gente está no escuro, a gente não tem as coisas com clareza, com certeza. Quando a gente está no escuro, a gente caminha apalpando, procurando alguma coisa, procurando alguma segurança, procurando alguma maneira de se firmar, de estar em estabilidade, né? Então, Isaías ele diz assim: olha, o povo que andava em trevas, trevas significa falta de luz, né? Quando a gente está num lugar escuro, há uma dificuldade. Então, Isaías ele começa aqui falando que a vinda de Jesus seria primeiro para um povo que estava em trevas. Era um cenário, era um momento que ele estava profetizando que assim seria, para um povo que estava em trevas. E ele diz assim: viu uma grande luz. O que ele dizia? Que ele quis dizer aqui: olha, esse povo que está em trevas, que está perdido, sem saber para onde ir, sem conhecimento, sem estabilidade, que está caminhando sem certeza do que vai encontrar, né? Se a gente está no escuro, a gente está sujeito a trombar em alguma coisa, né? Os nossos passos não são firmes, mas ele diz assim: olha, para este povo que está em trevas, haverá uma grande luz, né? Eles vão ver uma grande luz. Então esse povo ele vai ser privilegiado em poder ver a luz. E quando nós estamos num ambiente escuro, que nós acendemos a luz, que tudo fica claro, é gostoso, é prazeroso. Então a gente sabe onde estão os objetos, a gente sabe aonde se posicionar, a gente caminha sem medo nesse ambiente, a gente caminha sem restrições, porque a gente está com a luz, a gente está conseguindo ver as coisas, a gente está conseguindo entender aonde a gente está. Então ele profetiza aqui que há um povo primeiro que estava em trevas. Era para esses que o Jesus viria, e eles veriam uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandece a luz. E aqui, amados, é essa região da sombra da morte, né?
porque quando a gente está nesse ambiente escuro, nós estamos sujeitos, vamos pôr assim, a tombos, né? A gente está sujeito a se machucar, a gente está sujeito a pisar em falso, pode ter pedras pelo caminho, pode ter objetos pelo caminho, e ele diz assim: esse povo está na sombra da morte, esse povo caminha para a morte, esse povo está em trevas e caminhando para a morte, esse povo está sem direção, esse povo não sabe para onde ir, esse povo não sabe como fazer, mas sobre eles resplandecerá a luz, né? Por quê? Porque aqui é a provisão de Deus para a humanidade, de que viria um Messias, de que as circunstâncias da vida do homem seria mudada e de que haveria luz, haveria claridade, haveria direcionamento. O povo que estava perdido, ele iria encontrar uma direção, um caminho e saberia para onde ir. Então, Isaías, ele descreve o cenário para quem Jesus viria, para um povo sem direção, para um povo que caminhava para a morte, para um povo que estava sem direcionamento. E ele aqui no versículo 6 diz assim, que um filho se nos deu, né? E aqui ele fala como seria essa luz. Então ele revela como seria essa luz na vida do homem. E essa luz viria através de um menino, de um ser humano, né? De um Deus que seria encarnado e viria na pessoa de um homem, que seria um menino, né? Ele fala aqui de um menino, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui ele descreve as qualidades desse menino, dessa luz que viria sobre os homens, ele descreve esse senhorio maravilhoso que estaria nessa luz. Então, primeiro ele descreve o cenário, para quem essa luz viria, como seria através dessa luz, e agora ele informa, ele declara quem seria a luz, quem seria aquele que estaria dirigindo, né? Aquela criança que nasceria, essa promessa desse Messias que estaria trazendo luz para a humanidade. E aí a gente dá um salto na história e vamos lá para João. João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Olha aqui, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isaías fala que viria uma luz, né? Viria alguém que mostraria o caminho, viria alguém que saberia mostrar por onde andar, como fazer, como proceder, que seria a salvação, né? E agora, de repente, a história dá um salto e a profecia de Isaías se cumpre. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, agora, o próprio Jesus encarna, vem como uma criança, como um menino, né? Completa ali 30 anos e começa o seu ministério. E a gente vê a profecia do profeta Isaías, então, tomando forma e se cumprindo, dizendo: olha, a luz chegou, a luz se manifestou, e a luz se manifestou no meio das trevas, como ele descreveu, para mostrar o quê? Para mostrar o caminho, para mostrar a direção, para mostrar para onde nós devemos ir. E como é bom quando a gente
está em trevas, quando a gente não consegue ver direito, de repente uma luz se acende e a gente consegue enxergar as coisas com clareza. E Jesus é a nossa luz, né? Jesus é a nossa luz, a sua palavra é a luz que nós necessitamos, que tira do nosso coração todas as trevas, toda a escuridão. Essa palavra que mostra como está o nosso interior, como está o nosso coração, que clareia o nosso íntimo, mostrando o quanto nós precisamos dessa luz dentro de nós. Então a gente pode receber do Senhor Jesus na nossa vida. Então, a palavra de Isaías se cumprindo, ele se fez carne, ele habitou no meio de nós e nos trouxe essa luz para o nosso coração. Então, na pessoa de Jesus, é que nós conseguimos de fato ter luz na nossa vida, ter direcionamento para a nossa vida. É através da pessoa de Jesus que tudo que é trevas é dissipado, que a sombra da morte é dissipada e nós podemos ter vida no Senhor Jesus. Esse foi o propósito. E aqui ainda ele prossegue, né? A luz resplandeceu nas trevas. Nós vamos parar por aqui. Essa segunda parte do versículo vai ficar para uma outra ocasião. Mas a verdade é, irmãos, que a luz resplandeceu nas nossas trevas. A luz do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus resplandeceu dentro do nosso coração, perdoou os nossos pecados, que foi a maior escuridão da nossa vida, a maior trevas da nossa vida, chamado pecado. Ele nos perdoou e ele nos trouxe luz e nos direcionou. E nós podemos receber o seu senhorio e aquilo que foi falado ao seu respeito, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Hoje nós conseguimos identificar essas qualidades e entregar a nossa vida a esse senhorio tão glorioso que é a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de deixar essa pequena palavra para vocês nessa noite, que Deus falou ao meu coração, que é o que nós temos aprendido, e que haja sempre luz no seu caminho, sempre luz no seu coração, no seu entendimento, para que possamos viver nessa plenitude da graça do Senhor. Amém? Um beijo no seu coração e fiquem com Deus.